Graças e paz, queridos, muito boa noite. Nós estamos iniciando a nossa live aqui do nosso programa Unidos em Cristo e lembrando que nós não estamos nos encaminhando ali para o estúdio da 105,9 FM ainda, mas esperamos futuramente também estar lá ministrando a palavra de Deus. E eu gostaria de, nesse momento, estar orando, estar e trazer nesta noite aquilo que Deus também tem colocado no meu coração para transmitir a cada um de vocês. Então, vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, queremos te agradecer por mais esta noite na tua presença e te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, esteja falando aos nossos corações através, ó Deus, da tua palavra e pedimos que o Senhor também, ó Deus, esteja, ó Deus, abençoando, cuidando, ó Deus, daqueles que têm sido acometidos, ó Deus, pelo Covid, ó Pai, assim como de outras doenças, Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja os abençoando, ó Pai, e acalentando, Senhor, cada coração. Nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção, pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, fazendo o melhor, ó Pai, e também neste momento pedindo, ó Deus, a tua bênção, pedindo, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, nos fortalecendo em ti e na força do teu poder. Ó Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, queridos, neste momento eu te convido a você que tiver a sua Bíblia, esteja abrindo aí no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. E hoje o título da mensagem é Segue-me. E o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 9, nos diz o seguinte: E partiu Jesus dali e viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e os seguiu. Queridos, neste texto, o próprio autor do Evangelho de Mateus, ele conta de uma forma bem sucinta a respeito da forma como Jesus o chamou para ser seu discípulo. Até aquele momento, Mateus ele era um cobrador de impostos e quando se falava naquela época de cobrador de impostos, eram pessoas que eram vistas de uma forma muito ruim, muito negativa na sociedade judaica, porque os publicanos, como também eram conhecidos, não eram bem vistos por causa da sua desonestidade e por causa da violência que eles empregavam para extorquir dinheiro, roubando tanto por meios legais e dessa forma extorquindo tanto do povo quanto até mesmo do governo, com relatórios falsos, aceitando subornos. E o texto aqui nos diz que quando Jesus viu a Mateus, e interessante que os estudiosos dizem que ali em Cafarnaum, na rua onde havia a coletoria de impostos, haviam 220 cobradores de impostos,
na rua, mas Jesus ele viu a Mateus, também chamado de Levi, então, como é descrito lá no Evangelho de Lucas. Então Jesus ele chega para Mateus e diz: segue-me. Nós podemos entender, queridos, que muito provavelmente Jesus também tinha o propósito de ter um discípulo vindo dessa classe para mostrar que a graça de Deus ela pode alcançar toda e qualquer pessoa. E também que esse homem poderia sim ser um instrumento especial para alcançar também não somente a mesma classe pela qual ele até então trabalhava, mas também para outras pessoas em todo o mundo. Porque os fariseus naquela época, que eram os líderes religiosos, os escribas, os fariseus, todos esses os consideravam os cobradores de impostos como homens sem esperança, sem direito algum a arrependimento. Só que o Senhor Jesus, ele mostra que não há ninguém que não possa se arrepender. De maneira que no meio dos homens, até mesmo dos homens mais vis, Deus ele pode tirar quem quiser para ser especialmente usado por ele. Dessa maneira, nós lembramos que este homem, Mateus, ele, ao ouvir o chamado de Jesus, o segue-me, ele imediatamente ele deixou tudo. E muito provavelmente Mateus conhecia a vida de Jesus, até porque ambos moravam na mesma cidade. Certamente ele estava a par dos milagres de Jesus e tivesse ouvido a respeito da sua fama e talvez já tivesse pensado a respeito da autoridade de Jesus e desejasse o conhecê-lo e ter ali uma mudança de vida. E isso nos ensina que não importa qual seja a nossa origem, qual seja o nosso grau de instrução, qual seja o nosso grau de instrução, Deus ele pode fazer de nós instrumentos nas mãos dele, como Jesus mesmo afirmou lá em Atos capítulo 8, versículo 1, que quando disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Deus ele pode usar as nossas vidas e fazer uma mudança radical de 180 graus na nossa vida, para que nós também possamos não somente ser usados por Ele, mas possamos experimentar a realidade de uma vida com Deus, que na certeza de que quando Deus ele nos chama, Deus ele nos capacita, quando ele nos capacita, ele nos envia, quando ele nos envia, ele supre, e quando ele supre as nossas necessidades, ele também mostra o quanto ele vai nos respaldando e concedendo a sua graça, a sua fidelidade. Por isso, quando ouvimos o convite de Jesus, o chamado de Jesus a esse segue-me, nós podemos entender que através do poder do Espírito Santo, nós podemos ser grandemente abençoados e usados por Deus para abençoar outras vidas, sabendo que para Deus não há impossíveis. E quando fazemos um paralelo lá com Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, que nos diz que mais em
que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, para também sermos feitos à imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando nós aceitamos o segue-me de Jesus, nós podemos dessa maneira ver o Senhor operar em nossas vidas, e isso nos mostra que Deus ele opera em todas as coisas para o nosso bem e não apenas em fatos isolados. É claro que isso não significa que tudo que acontece nas nossas vidas seja bom. O mal que prevalece neste mundo decadente, ele não pode se comparar com aquilo que Deus pode fazer, no que ele pode transformar, que Deus ele pode transformar todas as circunstâncias que nos cercam, a fim de que elas sejam benéficas para as nossas vidas a longo prazo. Deus ele opera em tudo, não somente para deixar-nos felizes, mas para cumprir o seu propósito em nossas vidas. Só que nós notamos, quando olhamos para esse versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28, nós notamos que essa promessa não é para todo mundo. O texto nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É apenas para os que amam a Deus e que são chamados por Ele. Somente para aqueles a quem o Espírito Santo convenceu a receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E essas pessoas têm uma nova perspectiva de vida, uma nova maneira de pensar, como o apóstolo Paulo também fala lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, tendo a sua mente a cada dia transformada e renovada pelo Espírito Santo, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E porque eles confiam em Deus e não nos tesouros que este mundo pode conceder. A sua segurança está no céu e não neste mundo. A sua fé está em Deus e ela não vacila com a dor e com a perseguição, porque sabem que o Senhor está no controle de todas as coisas. Lembrando que ao sermos chamados por Deus e aceitarmos o segue-me de Jesus, o objetivo final é para que nós nos tornemos semelhantes a Cristo, como nos afirma a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2. Porque à medida que nós vamos nos tornando parecidos com Cristo, é que nós descobrimos o verdadeiro propósito que Deus tem para nós e o tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos. Como nós podemos nos tornar semelhantes a Jesus? Leia a Bíblia, medite nela, estude, viva, dedique-se à oração e a cada dia se enchendo do Espírito Santo e fazendo a obra de Cristo nesse mundo, fazendo a vontade de Deus. Por isso, nós podemos entender que assim, sendo assim, o terreno vai estar preparado e basta aceitarmos o convite de Jesus para completar o princípio, o primeiro passo do discipulado, que se olhamos também para nós ver que antes da chamada mesmo de Pedro e de isso também, o terreno foi preparado para que eles pudessem então
ao ouvir realmente Jesus para serem pescadores de homens, eles aceitassem o segue-me de Jesus. E para complementar, eu posso lembrar do capítulo 15, versículo 16 do Evangelho de João, que nos diz que foi Cristo que nos escolheu. Não fostes vós que escolhestes a mim, e ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então Jesus ele afirma aos seus discípulos que antes da fundação do mundo ele nos escolheu. E não fomos nós que o escolhemos. Jesus Cristo, ele nos designa quando ele nos chama com este segue-me, para irmos e produzirmos frutos e frutos que permaneçam. E antes da fundação do mundo, ele nos chamou para testemunharmos, para falarmos das suas grandezas, para testemunharmos do que Cristo fez nas nossas vidas, em toda e qualquer situação, porque ele nos viu, nos permitiu vir a este mundo, nos escolheu, nos chamou, nos capacitou, nos supre, e ele, quando fazemos a sua vontade, ele nos respalda. E olhamos para o exemplo aí da vida de Mateus. Pois bem, o resultado na vida dele foi que, ao ser chamado por Jesus, deixar tudo aquilo que este mundo poderia oferecer para ser discípulo de Jesus, para ser apóstolo de Jesus, escolhido por ele. Ele pregou o Evangelho e registrou, primeiramente para os judeus, a respeito da pessoa de Jesus como o Rei Messias. E hoje, se nós temos nas nossas Bíblias este Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, foi a partir deste segue-me de Jesus. Quando ele chamou, Mateus não disse como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, mas a atitude que ele tomou também diz, eis-me aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e, ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Deixe ele fazer aquilo que está nos propósitos dele para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, e te suplicamos que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a cada vida, ó Deus, para a glória, para a honra do teu nome. E nós te suplicamos que tenhamos um coração sensível e os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, ao aceitarmos, ó Deus, o chamado de Jesus, o segue-me de Jesus, para vivermos para o louvor da sua glória, e que ele nos use com poder e graça da forma como a ele apraz. No nome dele é que nós oramos, te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus. Então, até a próxima segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.